Boa tarde, meus queridos e minhas queridas dos sextos anos. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos matemáticos e dar sequência ao nosso livro didático. Hoje nós vamos aprender uma operação que eu acredito que seja realmente uma novidade para a maioria dos alunos dos sextos anos, que é a potenciação. A potenciação é o conteúdo que está no seu livro didático, que nós usamos, lá na página 78. Eu digo que é novidade porque a maioria dos quintos anos não chega a ver o assunto de potenciação, tá? Então, por isso que eu digo que é novidade, né? Tem coisas no sexto ano que são repetitivas, que a gente dá uma retomada, que a gente recorda, sempre com um degrauzinho a mais. E a potenciação, então, é uma operação que eu acredito 90 e tantos por cento dos alunos é algo especialmente novo. Novo e divertido. Então eu quero fazer algumas recordações com vocês antes de falar sobre potenciação. Por exemplo, você já viu que em algum momento da sua vida escolar em matemática, alguém já disse assim, que 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu posso escrever esta adição de parcelas iguais de uma forma resumida. Eu posso resumir tudo isso aqui fazendo que é 4 vezes o 3, ou seja, que o 3 se repetiu 4 vezes. Confere comigo. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Agora, 4 vezes 3 também é 12. Porém, quando é uma quantidade maior de números, a gente prefere resolver assim, porque é mais rápido, mais prático e mais resumido. Agora, eu poderia ter assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É uma expressão numérica composta somente de multiplicação e está sempre o número 3. Quando é uma multiplicação, o número que nós estamos multiplicando se chama fator. Eu estou multiplicando sempre o mesmo fator. Então, será que tem uma forma resumida de escrever, assim como eu fiz na adição? Tem. E essa forma resumida para escrever uma multiplicação de fatores iguais, sempre o mesmo número que está se multiplicando, ela se chama potenciação, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar agora, a potenciação. Então, você já pode ir associando. Primeiro, potenciação é uma forma resumida de escrever uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, o que é a potenciação? A potenciação é uma multiplicação de números repetidos, iguais. Tá? Então, potenciação é uma multiplicação de números repetidos, de números iguais. Repete sempre o número 3, repete sempre o número 4, repete sempre o número 5. Tá? Então agora eu vou dizer para vocês aonde que a gente usa. Conferiu aqui? Anotou no seu caderninho? Tinha esquecido? Anote. É interessante. Então veja bem aqui agora. De novo. Existem situações que não fazem parte do nosso dia a dia, mas na contagem de células, né, de partículas minúsculas na química, que a potenciação é muito utilizada. Eu vou dar um caso, um exemplo aqui mais
grosseiro, né? Mais fácil de você entender. Mas conforme a sua vida acadêmica, principalmente em matemática, química, física, for acelerando, você vai entendendo que a potenciação é usada em outros assuntos onde nós desvia completamente, faz um cálculo muito mais rápido. Inclusive as calculadoras trabalham com potenciação. Olha só, então vamos fazer de conta que eu tenho aqui uma sala de aula. Esta sala de aula tem 1, 2, 3, 4, 5 carteiras em cada fileira. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está o esboço de uma sala de aula, por exemplo, ou de um auditório, de um teatro, de um cinema, né? Peguei uma parte lá do cinema e que tem 1, 2, 3, 4, 5 fileiras e em cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5 carteiras ou 5 cadeiras ou 5 poltronas. Alguns alunos ainda vão contar uma por uma para me falar quantos que tem. Mas o ideal é você usar a multiplicação para fazer isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho quantas fileiras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras. Vezes. Quantas carteiras em cada fileira? Porque aí, olha como facilita. Eu conto quantas fileiras? Eu conto em uma fileira quantas carteiras tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E agora eu resolvo. 5 vezes 5, 25. Então, quantas carteiras eu tenho nesta sala? 25 carteiras. Agora vamos passar isso aqui para a potenciação. A potenciação ela escreve uma multiplicação de uma forma diferente. Por exemplo, quem são os fatores? 5. Ótimo, eu coloco aqui. 5. Este fator 5 se repetiu quantas vezes? 2. O número de vezes que o fator repete, eu coloco um número menorzinho aqui em cima. Ó. Ele repetiu 2 vezes. Isso é escrever uma multiplicação de fatores iguais em forma de potenciação. Isso aqui é o exemplo de uma potenciação. Potenciação é isso. É um número maior embaixo e um número menor em cima. Isso significa potenciação. O que isso significa? Que o 5 se repetiu nesta situação 2 vezes. Em forma de fileira e a quantidade de carteiras que tinha em cada fileira. Então, 5 vezes 5 é 25. Então, esse número com esse também tem que dar 25. E é o que eu vou mostrar agora, como é que se faz isso aqui. Como que se resolve uma potenciação. Acompanhe. Primeiro, vamos liberar o nosso quadro. Turminha, vamos lembrar, na verdade turminha não, né? Desculpa, porque eu estou falando de repente com um aluno só. Então, meu querido ou minha querida, olha só. A adição é o inverso da subtração. A multiplicação é o inverso da divisão, tá? E às vezes você utiliza de uma operação para realizar a outra. Essa potenciação, ela usa como instrumento, ela não é o inverso, ela usa como instrumento a multiplicação para ser resolvida. Né? Então, a adição, às vezes você usa a subtração para descobrir um fator desconhecido. A multiplicação e a divisão, você usa uma ou outra para descobrir um fator desconhecido,
um elemento desconhecido naquela operação. Agora, a potenciação, ela usa a multiplicação como alavanca, como seu suporte para fazer os seus cálculos, para descobrir seu resultado. Então veja bem aqui, isto aqui é o exemplo de uma potência. Então o que é a potenciação? É a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Escrever isto aqui, esta multiplicação de fatores iguais em forma de potenciação, você pensa assim: qual é o número que está se repetindo? Qual é o fator que está se repetindo aqui? É o número 2. Coloca ele ali, grandão, normal. Quantas vezes esse 2 está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu coloco aqui 5 vezes. Ok? Agora vamos ver como é que eu resolvo isso. Veja bem. Vamos abrir uma portinha aqui. Igual. Eu descobri, nós calculamos aqui, ó, que 5 vezes 5 é 25. O 5 foi o fator que se repetiu. Quantas vezes? 2. Se 5 vezes 5 é 25, 5, com esse númerozinho 2 aqui em cima, também tem que dar 25. Veja bem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Expressão numérica. 16 vezes 2, 32. Ah, então eu descobri, calculando, que isso aqui vai dar 32. Mas se isso aqui é uma forma resumida de escrever esta multiplicação de fatores iguais, o que é que isto significa? Significa que isto daqui também tem que dar 32. Ok? Veja bem aqui. Então vamos ficar com aquele exemplo ali. Vamos liberar aqui. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Apaguei. Quero ver como que você vai me dizer agora. Como é que eu escrevo esta multiplicação de fatores iguais, que é o 2 que se repete sempre em forma de potenciação? Quem é que repete? É o 2. E o 2 repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Essa multiplicação aqui, o produto nós descobrimos que é 32. Muito bem. Então este produto aqui tem que dar 32 também. Mas como que eu calculo isso aqui quando eu não conheço isso aqui? Você faz o seguinte, olha como que você deve pensar. Este número que se repete aqui, que está aqui, ó, grandão aqui embaixo, ele se chama de base. Esse 2 aqui se chama de base. Então, olha só. 2 e tem um 5 pequenininho aqui em cima. 5. Esse 2 se chama base. É a base da minha potência. Todo número que está embaixo, assim, com aquele número pequenininho ali em cima, é chamado de base. Este número pequeno aqui, ele diz quantas vezes esta base, que no caso é 2, é um exemplo, porque a base pode ser qualquer número, esta base aqui se repetiu 5 vezes. Então, eu vou colocar 5 vezes. 1, 2,
3, 4, 5. Sempre na forma de multiplicação. Este número pequeno aqui, que revela para nós quantas vezes a base se repetiu em forma de multiplicação, ele é chamado de expoente. Aqui, ó. O número 5 é chamado de expoente. O expoente pode ser qualquer número natural. A base pode ser qualquer número natural. Então, veja bem. Agora eu vou começar a usar os termos técnicos. O expoente na potenciação, o expoente diz quantas vezes repetimos a base se multiplicando. Por isso que nós sabemos que vai dar 32. Ok? Muito bem. Então, vamos revisar aqui os conceitos adquiridos nesta aula. Só ver aqui se está na hora de falar dos exercícios. Ainda não. Olha só. 2 elevado à quinta potência significa... O expoente diz quantas vezes eu repito a base se multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Depois que você estiver craque, expertíssimo no assunto, você não precisa escrever isso aqui, só se o exercício estiver pedindo. Tem gente que depois já faz de cabeça. Então, eu fiz isso aqui de novo porque esse carinha aqui se chama expoente. Este carinha aqui se chama base. É a base que se repete na forma de multiplicação. É o expoente que diz quantas vezes a base vai se repetir. O resultado de uma adição é soma ou total. O resultado de uma subtração é resto ou diferença. O resultado de uma multiplicação é produto. O resultado de uma divisão é quociente. O resultado de uma potenciação, a operação é potenciação. O resultado da potenciação se chama potência. Potência. Tá? Se chama potência. Por isso que muitos exercícios vêm lá assim, calcule as potências. É calcular o resultado da potenciação. Ok? Então, meus queridos, isso é uma potenciação, né? A potenciação é uma forma resumida de escrever uma multiplicação, aonde eu uso a multiplicação para encontrar a potência, que é o resultado, tá? E este número aqui se chama base, este número aqui se chama expoente. O expoente diz quantas vezes você repete a base se multiplicando, ok? Então, vou passar alguns outros exemplos aqui para você, sobre a potenciação. Aliás, antes, eu gostaria, até anotei aqui, ó, eu quero que você vá lá na página, na página 78 e resolva primeiro, antes de seguir adiante, o participe. Tá? Vai lá e resolve o participe primeiro, que está na página 78 do seu livro. Vai lá, resolve o participe começa na página 78 e termina na página 79. Depois que você resolveu o participe, você volta aqui para os exemplos que eu vou passar.
Então, após feito o participe, compreendido um pouco melhor sobre potenciação, eu vou passar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você tiver que resolver, digamos que o exercício diz resolva. Resolva as seguintes potenciações, ou calcule as potências, que é o resultado da potenciação. Você tem assim, ó, 2 elevado ao expoente 3, 4 elevado ao expoente 2 e 1 elevado ao expoente 6. Então, olha como que você vai resolver. O expoente 3 diz que a base 2 se repete 3 vezes C multiplicando. 1, 2, 3. Agora você usa, olha só a importância de saber a tabuada. Agora você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Base 4, expoente 2. Significa o quê? O 4 repete 2 vezes, que vai dar 16. Base 1, expoente 6. O que é que isso significa? O número 1 se repete 6 vezes se multiplicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 1, 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 1. Então, a resposta vai ser 1. Ok? Então, veja você como que se resolve uma potenciação. O número que se repete, este fator aqui, é chamado de base. Quem é a base aqui? 2. Quem é a base aqui? 4. Quem é a base aqui? 1. O número menorzinho aqui em cima, que pode ser qualquer número natural, inclusive o zero, é o chamado de expoente. Qual é a função do expoente? A função do expoente é dizer quantas vezes a base se repete. E aí você calcula, se estiver pedindo para calcular, ok? Agora, também existe um outro tipo de exercício que ele diz assim, passa uma multiplicação e ele diz assim, escreva na forma de potência. Escreva na forma de potência. Por exemplo, tem 3 vezes 3 vezes 3. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 4 vezes 4 e aqui tem o 5. Então veja bem, olha o exercício que eu falei. Escreva na forma de potenciação. Não estou pedindo para calcular, apenas escrever. Escrever é assim. Quem é o fator que repete? 3 é a base. Quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes. Quem é o fator que repete? O 8. Quantas vezes? 4 vezes. É o expoente. Tá vendo? O fator que repete é a base, a quantidade de vezes que ele se repete na multiplicação é o expoente. Quem é o fator que repete? 4. Quantas vezes? 2. Quem é o fator que repete? O 5. Quantas vezes? 1. Tá vendo? 1 também serve de expoente, porque repetiu uma vez só. Revisando aqui, base 3, expoente 3. Base 8, expoente 4. Base 4, expoente 2. Base 5, expoente 1. Agora, mas se eu tivesse que calcular, era só fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 e colocar a resposta aqui. Mas isso você faria se o exercício estivesse dizendo assim, escreva na forma de potência e dê o resultado, e calcule, ok? Turma, olha só, nós não vimos ainda tudo sobre potência porque é um assunto extenso. Então agora, olha o que você fez. Você aprendeu sobre potenciação, você já fez o participe lá da página 78,
que continua na página 79. Agora eu quero que você faça os exercícios que estão lá na página 80. Eu quero que você faça os exercícios da página 80 do 1 ao 8, ok? Do 1 ao 8. Esses exercícios da página 80 do 1 ao 8 eu vou corrigi-los numa aula online. E na próxima videoaula eu vou continuar mais uma parte do assunto de operações, de potenciações. Eu queria dizer, eu vou continuar com a operação de potenciação, ok? Então, faça os exercícios, aguarde o gabarito, tire as suas dúvidas na nossa aula online e na próxima videoaula eu continuo com mais uma parte do assunto de potenciação. Tchau e até lá!